E aqui temos a questão 12, que também é uma questão bem interessante, complexa talvez, mas bem interessante porque ela já trata de um assunto que vai aparecer muito em probabilidade, tá certo? E aí diz o seguinte, ó. Uma pessoa vai retirar o dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece do número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos. Começa com 6. Não tem algarismos repetidos e tem o 7 em alguma posição. Essa parte ela é essencial e tem o 7 em alguma posição. O número máximo de tentativas para acertar a senha é qual? O número tem 5 algarismos, começa com 6. Veja, observe novamente. Aqui eu vou fazer o mesmo processo. A gente pode se colocar dentro do problema ou a gente pode pensar em um exemplo possível para a nossa conta. E aí é isso que eu vou fazer. Como assim um exemplo possível? Algo que pode acontecer. Algo que pode acontecer. Vocês concordam que a senha dele pode ser essa daqui, ó? 6, 7, 2, 1 e 3. Sei lá se é macho, mas pode ser. Por quê? Porque, ó, vamos ver se bate? Começa com 6. Começa com 6. Não tem algarismo repetido. Top. E o algarismo 7 está em alguma posição. Pronto, o 7 está aqui. Você vê que, a partir disso, eu também posso criar outro exemplo. Vocês concordam que eu posso ter outro exemplo assim, ó? 6, 0, 8, ou desculpa, 6, 0, 7, 8, 9. Mudei, mudei o quê? Começa com 6, massa. Tem o 7 em algum lugar? Tem também. E não tem número repetido. Eu posso ter também 0, ou desculpa, 6, 0, 8, 7, 1. Pronto. Começa com 6, tem o 7 e não tem algarismo repetido. Eu também posso ter 6, 0, 8, 2, 7. Começa com 6, não tem algarismo repetido, termina em 7. Pronto. Não mudei nada, tem um 7 em alguma posição. Então vocês percebem o seguinte: vocês percebem a variação que ocorre diante desse problema, tá certo? E aí, existem algumas formas de fazer. Eu vou fazer de duas formas, ok? Deixa eu ver se tem espaço. Tem espaço, tem espaço. E aí, vocês vão escolher a melhor. Uma das formas que a gente pode fazer é parecido com esses exemplos que eu dei aqui. É a gente, então, fazer o seguinte. Vamos, então, colocar aqui, ó. São 5 algarismos, né? Perfeito. Onde começa com 6. Então, aqui só é o 6. Então, aqui eu já sei que só tem uma opção, né? Pronto. Daí, uma das formas que a gente consegue fazer uma tipo questão dessa é: como o 7 ele está em alguma posição, eu não sei qual é a posição, mas ele está em alguma posição, eu vou fixar ele na primeira. Então aqui só tem uma chance também, certo? Eu fixei ele na primeira. E aí o resto? O resto pouco importa. Se eu já usei o 7 o 6, o 6 e o 7, aqui só tem 8 opções, aqui tem 7 opções, aqui tem 6 opções. Ficando 8 vezes 7, 56, vezes 6, 336, certo? Então eu tenho 336 senhas possíveis, onde começa com 6 e tem o 7 em alguma posição, nesse caso na primeira. Daí a gente vai fazer a mesma ideia agora fazendo o seguinte, ó. Se me permitem, eu vou só copiar isso aqui, certo? Para copiar as linhas. E eu não vou pegar tudo, só é para copiar a linha, não ficar fazendo risquinho. Deixa eu apagar agora. Apaguei esses dois, apaga isso aqui também. Perfeito. Pronto. Mesma coisa, o 6 é a primeira, então eu já sei que ele vai ser fixado aqui. Só que onde é que eu vou fixar o 7? O 7 eu vou fixar agora na terceira, ó. E aí, aqui eu tenho o quê? Aqui eu só tenho uma chance. E o resto? O resto eu já tenho todos. Aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 6. Então eu também tenho 336 possibilidades de uma permutação dessa forma, onde começa com 6, tem o 7 em alguma posição e não tem número repetido. De novo, eu venho aqui, ó, copio isso aqui, coloco aqui embaixo,
Se me permitem, eu vou logo copiar para fazer a outra linha, tá certo? Só para adiantar o lado. Ok, deixa eu ver se tá pegando aqui embaixo, tá? E aí eu vou apagar isso aqui. Cadê? Isso aqui eu posso apagar. Apaga, 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 apaga. Pronto, tudo certo. E aqui embaixo também, né? Pronto, só aproveitei as linhas. Muito bem. Então, ó, de novo, aqui só pode ser o 6. Então, só tenho uma chance. Onde é que eu quero fixar o 7? O 7 eu quero fixar lá, lá no final já. Eu quero fixar o 7 aqui, ó. Certo? Então, aqui eu só tenho uma opção. E os outros? Os outros eu posso colocar quem eu quiser. 8, 7, 6. Que isso aqui vai dar também 336. E por último, eu fixo o 6. Eu fixo o 7 na última casa. E aqui vai ser 1, aqui vai ser 1. E o resto, pouco importa, vai ser 8, 7, 6. Que eu tenho também 336 opções. Que nesse caso, juntando todas essas opções em cada possibilidade dela, eu tenho 4 vezes 336, que vai ser igual a quanto? 1344. Gabriel, tem outra forma? Tem outra forma que é o seguinte. A outra forma é pensar assim, ó. Eu tenho 5 algarismos, né? Onde aqui na primeira vai ser o 6. Então aqui eu só tenho uma chance, certo? Perfeito. Mas dentro desses números aqui, ó, dentro dessa casinha, certo? Eu tenho o seguinte. Eu tenho o 7, certo? Eu tenho o 7. Eu coloquei ele aqui na segunda só para ele ficar aqui, tá certo? Mas ele não vai mudar em nada. Eu tenho o 7 e eu também tenho um número x, um número y e um número z. Eu não tenho que preencher esses números, eu não sei qual é, mas eu tenho que preencher. Massa. E aí, o que acontece é, se eu tenho que preencher esses números, eu vou pensar da seguinte forma. Eu vou pensar assim. Vamos então pensar em uma possibilidade como a gente fez agora há pouco. Se eu quero que o 7 seja nessa posição aqui, então eu sei que aqui vai ser 8, aqui vai ser 1, né, que só pode ser o 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 6. Eu sei que eu vou ter 336 opções diferentes, não é? Ok, foi o que a gente acabou de fazer. Agora, onde é que vai mudar? O que é que vai mudar é o seguinte, e essa parte é onde a gente pensa em probabilidade, tá certo? Que é agora mexer com esses valores aqui. Por quê? Porque eu tenho essa sequência, tá certo? Por exemplo, um número aqui possível seria 6, 0, 7, 2 e 1, não é? Mas eu poderia mexer com essas mudanças aqui. Por quê? Porque não tem repetição. Então eu poderia ter 6, 0, 7, 1 e 2. Eu mudei a posição do 1 e do 2. Eu posso ter 6, 7, 0, 1 e 2. Eu também poderia ter. Eu fiz o quê? Eu mudei a posição da parte do 7, do 0, do 1 e do 2. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma permutação. Uma permutação de quantos elementos? Uma permutação de 4 elementos, tá certo? Onde eu vou mudando a posição deles, ok? E essa mudança faz com que a gente tenha, então, a característica do seguinte. Nós tenhamos, então, a possibilidade da gente, então, mexer com isso. Por quê? Como eu falei, se nós temos isso, então a gente vai ter o seguinte, ó. Nós podemos, então, pensar assim, ó. Aqui eu posso ter um número, aqui eu posso ter outro número, e aqui eu também posso ter outro número. Por quê? Porque eles vão mudando, tá certo? Eles vão mexendo com isso, com a ordem das informações aqui, certo? E aí, portanto, e por que esse 1 está aqui? Porque ele só pode ser o 7. O 7 é fixo, mas os outros números eles vão variando, certo? E aí, e como a gente já sabe que é 336, que são as possibilidades totais, agora eu só preciso mudar a posição desses números. Mudando a posição desses números, muito bem, fechou e acabou, certo? Então é isso que vai acontecer.
Ou seja, eu vou permutar então 4 elementos onde 3 se repetem, que são esses aqui. E aí, não é se repetir o número em si, é se repetir quais são esses números, tá certo? Não se preocupe com isso, ok? É a posição deles que está se repetindo, tá certo? E aí, portanto, nós vamos ter 4 fatorial sobre 3 fatorial, que é o próprio 4. Ou seja, por quê? E outra coisa, é você perceber o seguinte, eu poderia ter o 7 nessa casa, nessa e nessa. Eu posso ter o 7 em 4 posições diferentes. Então, por isso que seria 336 vezes 4, que seria 1344, a nossa resposta, tá certo? São duas formas de fazer, e aí você vai se adequando a cada uma, tá certo? Lembrando que a segunda parte, são questões típicas de probabilidade que acontecem com alguma frequência, tá certo? São as questões mais difíceis de probabilidade se a gente fosse pensar, ok?